Muita gente estranhou uma declaração minha nos últimos dias aqui no canal, onde eu dizia ter trocado a Nova Almeida Atualizada pela Almeida Edição Contemporânea, né? E isso assustou algumas pessoas. E aí eu prometi fazer uma comparação entre as duas traduções para a gente entender por que eu fiz essa escolha, que eu tomei essa decisão. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou comparar alguns textos da Nova Almeida Atualizada com a Almeida Edição Contemporânea. Antes de fazer isso, eu quero conhecer melhor elas, né? E, na verdade, eu quero apresentar a vocês que eu já conheci. Eu copiei tudo que está aí. Então, eu vou mostrar para vocês o que é a Nova Almeida Atualizada e o que é a edição contemporânea da Almeida. E a gente vai comparar as duas traduções aqui para vocês entenderem o motivo de eu ter feito a troca e já para tirar a dúvida, né? Qual a melhor tradução? Né? Eu vou acompanhar vocês aqui no comentário. Antes de passar para a comparação, eu quero dizer que em alguns textos as duas ficaram ruins, tá? Eu ainda prefiro a Bíblia com o texto recebido, os motivos vocês vão ver daqui a pouco. E aí cabe também uma comparação entre uma dessas duas aqui e a Bíblia e o texto recebido, se vocês quiserem. Né? Se quiserem, eu faço também, coloquem aqui nos comentários. Né? Vamos conhecer um pouco. Já se inscreve no canal, curte o vídeo aí se você gosta desse tipo de vídeo. E aí eu vou acompanhar os comentários de vocês também, tá? Vamos lá, primeiro a gente tem aqui a Nova Almeida Atualizada, tá aparecendo na sua tela. E isso aqui tá na Bíblia, tá? Eu tirei da própria Bíblia NAA. Está no início dela lá, sobre a tradução. Eles escreveram o seguinte: a Nova Almeida Atualizada foi baseada nas edições mais recentes dos textos bíblicos nas línguas originais. É tão complicado essa afirmação, né? Mas olha só que interessante, que passa batido. Ela foi baseada, tá? Ela não é exatamente a cópia das edições mais recentes, né? E eu não sei de onde eles tiram isso aqui, porque na verdade nem existe original para eles tirarem essa conclusão. Mas eles colocam lá. Então ela foi baseada nas edições mais recentes dos textos bíblicos nas línguas originais. Né? Hebraico, aramaico e grego. É muito complicado essa afirmação. Para o Antigo Testamento, fez-se uso da Bíblia hebraica Stuttgartensia. Eu não sei falar essa palavra direito, mas é isso aqui. Então, o que significa? Que o Antigo Testamento da Nova Almeida Atualizada é baseada e foi usado o texto hebraico, esse texto hebraico aqui, Stuttgartensia, né? Que foi editada na década de 70. Né? Então, é baseado em qual texto mesmo? Se foi editado, uma Bíblia foi editada em 1970, né? Mas enfim, isso aqui é uma reprodução do assim chamado Códice de Leningrado, copiado em 1008 depois de Cristo. Então, é muito novo esse texto aqui, né? É muito novo. E é DC mesmo, tá? Foi necessário levar em conta também o aparato crítico desta edição, que registra leituras em hebraico que aparecem em manuscritos mais antigos, incluindo os que foram encontrados na região do Mar Morto. A única referência a manuscritos reais que existe na Nova Almeida Atualizada é os manuscritos do Mar Morto. Né? A gente sabe toda a complicação que tem na história do Mar Morto. Se você não sabe, na área de membro tem mais de 1 hora de vídeo onde eu mostro a dificuldade de aceitar os manuscritos do Mar Morto, tá? Enfim, para completar o Antigo Testamento, foi usado os manuscritos do Mar Morto. E o texto de traduções como Septuaginta, que é atual, é muito nova, Vulgata também, que é nova. Entre outras que podem refletir um texto hebraico anterior. Preste atenção, podem refletir, né? Um texto hebraico anterior ao texto massorético do Códice de Leningrado. São o Antigo Testamento. Em outras palavras, eles usaram um texto de 1008, com base nesse Códice de 1008, usaram a Stuttgartensia, da década de 70, e usaram os manuscritos do Mar Morto, que são de origem duvidosa, muitos deles. E aí completaram com a Septuaginta e a Vulgata, ou seja, né, uma mistura. É isso que fizeram. Escolheram o que ia colocar. Essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade, tá?
Não dá para negar, eles tinham muitas opções e escolheram o que iam fazer, então não tem nada de baseado em lugar nenhum. Você tem um monte e escolhe o que quer usar e escolhe o que vai fazer, é isso, tá? Esse é o Antigo Testamento. Agora, para o Novo Testamento, o texto base é a quinta edição de um Novo Testamento grego, né? Então, o que eu preciso falar mais, né? É o Novo Testamento grego de 2014, então também não tem nada de mais originais e não sei o que, que traz pequenas modificações em relação às edições anteriores, particularmente chamadas de cartas católicas. Eu não peguei esse texto aqui para saber o que é. Mas esta é a Nova Almeida atualizada, tá? Que é muito indicada pela Presbiteriana, que tem base lá na Almeida Revista Atualizada e tudo mais, mas ela já é usada em muitas assembleias, é usada em muitas igrejas, muita gente gosta da Nova Almeida Atualizada, e no fundo ela tem um texto bom mesmo, né? Exceto pelo que eu vou mostrar para vocês na comparação, tá? E a Almeida Edição Contemporânea? Na Almeida Edição Contemporânea também há dificuldades, tá? Eu não estou aqui falando que ela é mais fiel, ela tem dificuldades também. Por exemplo, olha o que vem escrito na Almeida Edição Contemporânea. Isso aqui é um pouco do que está lá, mas é pouco mesmo, tá? Partindo da edição Almeida Revista e Corrigida, então a gente já sabe a base de Almeida, uma das mais queridas do povo de fala portuguesa. Esse foi o critério. Os revisores dedicaram-se a uma tarefa realmente grandiosa: produzir um texto sem arcaísmo e ambiguidades. Isso aqui. Quem defende o texto crítico fala que é isso que fizeram com os textos críticos. Mas aqui você tem uma Bíblia que tem como base um texto recebido com a mesma intenção do texto crítico, que peca em muitos problemas também. Tem muitos problemas lá que está no texto crítico, né? Mas a base dela, segundo eles, é o texto recepto da edição Revista Corrigida, né? Aí você vai ver a edição Revista Corrigida. Eu não achei quase nenhuma informação sobre ela. A maioria das Bíblias que eu tenho de edição, a maioria não, todas que eu tenho da Revista e Corrigida aqui na minha casa, são da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E não há informações sobre manuscritos lá, né? Eu tive que ir no Wikipedia, para você ter ideia. Porque o que tem lá não ajuda ninguém. A CPAD não coloca essas informações lá, igual a SBB coloca. A SBB colocou bastante coisa, a CPAD não colocou. Mas o que eu achei foi isso aqui que se encaixa mais ou menos dentro do que a gente tem lá na Nova Almeida Atualizada. Para o Novo Testamento da Almeida Revista Corrigida, o único texto disponível naquele momento era assim chamado texto recepto. Isso é uma informação interessante. A Almeida só tinha o texto recepto para fazer a tradução, tá? A edição mais recente desse texto era a segunda edição publicada pelos irmãos Elsevier em 1633, o que não significa que Almeida se valeu exatamente dessa edição. Além de algumas cópias manuscritas, Almeida teve acesso a outras traduções, como a espanhola, a francesa e a italiana. Então ele teve auxílio de outras traduções para fazer a Almeida Revista Corrigida. A Almeida, né, isso aqui. No prefácio da obra Diferença da Cristandade, traduzida por João Ferreira de Almeida, do espanhol para o português, em 1684, diante da falta de uma Bíblia portuguesa completa, Almeida remete o leitor à versão espanhola da Sagrada Escritura Reina Valera. Aí, para mim continuar, eu teria que saber de onde veio a Reina Valera. Mas assim, não há informação suficiente. Quando eu for fazer da Almeida Corrigida Fiel, vai ter mais informações úteis, tá? Mas eu não uso a Almeida Revista Corrigida também. Então, isso aqui seria muito grande de fazer. Já tem 8 minutos que a gente está falando sobre a origem dos textos, né? Então, seria muito grande. Vamos passar para a comparação aqui. Nova Almeida do lado de cá. Almeida Edição Contemporânea do lado de cá, né? Tá certo aqui? Não, tá ao contrário, né? Porque a câmera inverte. Calma aí, então. Nova Almeida do lado de cá, Almeida Edição Contemporânea do lado de cá. Já sabemos a origem dos textos, mais ou menos ali, né? As controvérsias nas duas que tem. Vamos entender agora o texto. Selecionei alguns textos aqui importantes e uma conclusão no final. Primeiro texto, Salmo 140, versículo 11, né? Na Nova Almeida Atualizada está escrito o seguinte: caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá sobre a terra. Ao homem violento o mal perseguirá com golpe sobre golpe.
Então você tem aí a imagem do castigo divino sobre aqueles que odeiam a Deus. Tá? É isso basicamente que o texto está falando. Só que você tem um alívio em relação ao conteúdo do texto. Né? Você pode dizer, ele está falando a mesma coisa que o texto, sim, mas você tem um alívio, ficou um pouco mais fácil, né? Ficou um pouco mais leve, ficou suave. Né? O problema ficou suave e o castigo também. Olha o que diz Almeida Edição Contemporânea. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas. Então, isso demonstrou o tamanho do castigo, né? E te deu conteúdo para trabalhar. Para que não se torne a levantar. Não se estabeleça na terra o caluniador, o desastre persiga o homem violento. Então aqui, ó, o mal perseguirá, aqui já é o desastre. Então, esses textos da edição contemporânea, que não são todos, tá? Alguns têm os mesmos problemas da Nova Almeida Atualizada, eles mostram mais o que está escrito mesmo, sabe? Eles deixam, vou usar o termo secular, descaradamente o que o texto está falando. Isso é importante, ele é claro. Na Almeida, falando, o mal perseguirá. Né? Mas o que é o mal? Né? O mal é o quê? O mal pode ser ele mesmo, né? As atitudes dele mesmo. Enquanto isso, na edição contemporânea, o desastre vai perseguir ele. O desastre é que tudo vai dar errado. E é isso, né? E é mal também, mas é o mal que vai contra ele, não o mal causado por ele. E lá no início do texto, lançados em abismo, e aqui a gente tem a continuação em covas profundas, né? Covas profundas. Abismo não vai dizer exatamente, não vai colocar a profundidade do problema que a gente tem no texto. Por isso que a Nova Almeida Atualizada acabou perdendo espaço, né? O Salmo 139 mostra outro problema desse, ó. Esse problema que eu considero até pior, né? Até pior esse problema aqui. Salmo 139, versículo 20 até o 22. Eles se rebelaram contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Quando você lê o texto, você vai entender o porquê que foi reprovado. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Quando você vai para a Almeida Edição Contemporânea, eles falam contra ti, com intenção maligna. Olha aí, revelando o coração. Esse é o pecado de usar o nome de Deus em vão. Esse é o pecado de blasfemar contra o nome de Deus. Então você tem conteúdo teológico. Opa! O que é se rebelar contra Deus? Isso aqui é tão... assim, tem tantas respostas e o texto não dá a resposta. Aqui eles estão falando, eles falam contra ti com intenção maligna. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Mais conteúdo, tá vendo? E não é difícil de entender, o conteúdo é simples. Só que lá nem fala. O problema é que aqui na Nova Almeida não fala, e aqui fala, né? Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio completo. Olha aqui, detesto contra odeio. Detesto com ódio. Eu nem sei se existe esse termo aqui, né? Se existe esse sentimento. Odeio-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Então, dá uma aliviada a Nova Almeida Atualizada, como se você estivesse contando uma coisa muito difícil de aceitar para alguém que não crê na Bíblia, sabe? É como se você tivesse que falar que alguém morreu, mas você quisesse aliviar muito isso. Então você vai dar tanta volta e a pessoa vai ficar, o que está acontecendo, né? Enquanto isso, a edição contemporânea, ela já vai direto. Olha, eles falam contra ti com intenção maligna. Bom, é isso aqui. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Já o início do texto com o fim já mostra todo o problema. Agora aqui na Nova Almeida eles se rebelam contra ti e como teus inimigos falam coisas ruins. Esse e como aqui já deu uma problematizada, né? Como assim? Eles agem como se fossem, mas não são? Aqui sim. E os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Tá vendo a diferença? Então, na hora de fazer exegese, na hora de construir o comentário sobre o texto, isso aqui faz muita diferença, tá, irmãos? E vou dizer uma coisa, essa edição contemporânea ainda não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta nesse caso, né?
A Almeida Corrigida Fiel vai ser perfeita nesses textos aqui. Mas a comparação é entre Nova Almeida Atualizada e edição contemporânea. Lembrando que está sendo produzida uma edição contemporânea no formato de Bíblia mesmo, né? Porque eu acho vergonhoso fazer uma Bíblia dessa grossura, né, e vender. O pessoal fala, mas tem gente que não tem dinheiro para comprar Bíblia. Claro que tem, cara. Claro que tem. E outra, não vai custar caro também. Essa Bíblia é tão fina, né? Tão fina, custa caro o preço que estão cobrando nela. 30, 40, 50 reais, uma Bíblia que a produção é horrível, assim, fininha, né? Então a editora da Almeida Edição Contemporânea está preparando, já está pronto, se não me engano, uma versão melhor. Como eu não tenho contrato com ninguém, eu espero que essa versão seja o mínimo esperado, né? Seja boa, porque é uma boa edição para se ler mesmo, tá? Principalmente para quem gosta do texto crítico, vai agradar bastante. Aí a gente tem aqui 1 Coríntios 6, versículo 9. O texto diz o seguinte: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem os ímpios, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais. Então, o nosso problema aqui é o termo homossexuais. Lá na Almeida Edição Contemporânea, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Olha aí. Vocês vão falar o seguinte, não, mas a contextualização de sodomita é homossexuais. Nem tanto, tá? Nem tanto. A palavra sodomita te dá o range maior de interpretação. Porque os sodomitas não eram só homossexuais. Né? Eles não eram o único problema deles. Vai ler Gênesis para você entender como eram os sodomitas. Mesmo que Paulo estivesse falando sobre esse problema aqui, o problema dos sodomitas eram maiores, né? Eram outros problemas além desse aqui. Tanto que ele cita efeminados e depois sodomitas, ou seja, um problema que é maior do que isso, né? Mas não é totalmente errado colocar homossexuais, só que limita a sua interpretação, entende? Esse é o problema. Limita o que você quer entender. Aí eu coloquei aqui o termo grego, traduzido como homossexuais na Nova Almeida e sodomitas na edição contemporânea. Ele veio de homem, que é do grego 730, de Strong, e também de 2845, do grego, do Strong também, de coabitação, consequentemente, o esperma. Então a gente está falando de sexo mesmo, Paulo está falando sobre isso. Um sodomita, mas olha só como que o dicionário ajuda. Um abusador né? Alguém que contamina a si mesmo com a humanidade. Observação, a palavra correta é sodomita, que por extensão se estende ao homossexual por causa das práticas sodomitas. Então não é só... não é que você está tirando os homossexuais do texto, é que você está ampliando o sentido da palavra. Então, no caso, sodomitas aqui... Por incrível que pareça, mesmo que não esteja tão contextualizado, é o mais correto, tá? A pessoa que lê aqui vai entender homossexuais, claro, vai ficar fácil de entender, mas o correto é sodomitas. Então, nesse caso, você poderia colocar sodomita e aí fazer aquele velho, né, asterisco e aqui embaixo homo ou homossexuais. Como muitas Bíblias a NVI faz muito isso aqui, né? Coloca assim: ou homossexuais e praticantes dos pecados dos sodomitas. Tranquilão, tá? Por isso que correto é sodomita, tá? E aí essa informação aqui ajudaria bastante. Então, espero que o Google não tire o meu vídeo do ar porque eu falei isso aqui. Se tirar, eu vou colocar na área de membros do canal, que aí fica mais tranquilo. O outro problema, e o problema que eu mais mostro quando eu vou falar sobre isso, está lá em Romanos 8, versículo 1. O texto diz na Nova Almeida Atualizada: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí não tem a continuação do texto. E eu já vi pessoas dizendo que não precisa ter a continuação do texto, porque isso já é uma conclusão que tem lá embaixo, né, em outros versículos. Mas aí fica a questão, isso está ou não escrito no texto? Né? Se está escrito no texto, tem que colocar. E a Almeida Edição Contemporânea coloca a continuação.
que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, caso você tenha uma remoção de material que não tem necessidade, tá? E que pode trazer problemas para quem vai ler. Qual o tipo de problema? Desinformação. Caso vocês não saibam, existem pessoas no mundo que acreditam em Jesus, entende? Eles falam, não, eu acredito em Jesus, sim, tá doido? Eu oro para ele todo dia. E ora para outros santos e ora para outros deuses também junto, né? Mas aí quando o autor coloca que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, você tem uma facada nessa pessoa para que ela desperte, né? E quem está envolvido aqui em nenhuma condenação são aqueles que vivem o que pregam, vivem o que creem. Você crê em Jesus Cristo, você está em Jesus Cristo, então você anda segundo o Espírito Santo e não segundo o Espírito do mundo. Então faz diferença, assim, querendo ou não, faz diferença. E é por isso que eu troquei a Nova Almeida Atualizada pela Almeida Edição Contemporânea, tá? Esse foi o menor dos problemas, Romanos 8:1, né? A Nova Almeida Atualizada, no Antigo Testamento, essa é a minha conclusão, procura aliviar muito a tradução, possivelmente tentando adotar o politicamente correto. Esse é o problema dessa geração chata, né? Politicamente correto. E embora acerte em muitos textos, adota um reducionismo para manter a linguagem simplificada. Tá? Simplificar a linguagem significa, na maioria das vezes, tirar conteúdo. E esse é o problema. Nós deveríamos ser incentivados a obter mais conteúdo e não retirar conteúdo, como a crítica textual e muitos youtubers estão fazendo, né? Porém, simplificar demais o texto faz com que se perca conteúdo, como por exemplo, primeiro exemplo, lançados no abismo, em abismo e em covas profundas, né? Para que não saiam de lá. Até o exemplo fica mais fácil de entender. Falam coisas ruins, segundo exemplo, tomam o nome de Deus em vão. Olha, quando fala toma o nome de Deus em vão, é mais real, porque está se referindo à lei. E provavelmente o autor do texto estava mesmo se referindo à lei, a um dos mandamentos, né? E aí você alivia demais colocando falam coisas ruins. Fala coisas ruins, até Moisés deve ter falado. Você não condena ninguém porque falou coisas ruins, não. Ninguém vai ser condenado por causa disso. Vai ser condenado por tomar o nome de Deus em vão, com certeza. Aí já entra no problema, entendeu? E aí o terceiro problema ali entre homossexuais e sodomitas, e fique esperto, você que não é homossexual, mas pratica sodomia, Deus está de olho. Fique ligado nisso aí. Gostaram da comparação? Querem mais alguma comparação desse tipo aqui? Posso fazer. Mas deixa no comentário para eu saber, tá? Membros do canal vão ter acesso a esse arquivo em PDF. Vou colocar lá agora, já no dia que eu gravo, já coloco lá para você. Se não é membro do canal, seja membro do canal. A partir de R$ 2,99 você obtém mais conteúdo, conteúdos que eu não posso deixar liberado, mais pesados do que esse aqui. E a gente tem um bate-papo, tem um monte de coisa lá. Quando você se tornar membro, você vai descobrir. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui na Escola Aberta de Teologia Reformada. Tá lendo aqui, ó? É isso que nós somos. Até mais.